Eu acho que todos falamos português, não tem nenhum presente que não fala. Boa tarde a todos, bem-vindo ao próximo seminário de probabilidade de processos estocásticos do IME-USP. Hoje nós temos o professor Roberto Villa, da Universidade Federal da Universidade da Brasília, e vai falar para a gente sobre teoremas limites de sistemas de spin. Ele tirou para mim o título, mas é isso. Obrigada, Roberto, por ter aceitado o convite e seja bem-vindo aqui no IME-USP Virtual. Então, pessoal, obrigado pelo convite, né, Aline. Eu vou quebrar um pouco as regras, tá, da apresentação, né, do seminário. Vou falar em português para que se possa aproveitar melhor, né, o trabalho, né. Então, esse trabalho foi feito em conjunto com os professores Leandro Cioletti e Chang Doria, do Departamento de Matemática da Universidade do Brasil, né? O título, né, alguns teoremas limites para sistemas unidimensionais, né, sistemas de spins unidimensionais. Então, primeiro, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vamos tentar definir a ferramenta básica que nós usamos nesse trabalho, né, um conceito de distância, tá? Depois, reunirei os resultados básicos que eu usarei em sequência. Finalmente, enunciarei, né, e darei um esboço breve sobre as provas técnicas que a gente, né, os métodos que a gente usou. Então, dado uma medida, uma distribuição de massa, né, que eu vou chamar de μ, sobre um determinado espaço, né, neste caso, uma medida boreliana, né, sobre R, tá? Desejamos encontrar um mínimo, né, um mínimo custo total, tá? De transporte de massa, né? Onde aquela função C, né, é uma função não negativa, tá? Que representa o custo de transporte de unidade de massa, ponto X, para o ponto Y. Tá? Já o π é uma medida, né, nesse caso pode ser considerada como um acoplamento, tá? O qual me representa a quantidade de massa que eu devo levar do ponto X para o Y, tá? Então, esse transporte deve acontecer de maneira que, de certo modo, a medida μ se transforme em nu, tá? Ou seja, você sai da distribuição de massa μ, chega para nu, mas você não pode perder massa no caminho. Né? Essas condições de não perder massa, né, é dado por este conjunto de acoplamentos, né, dada pelas marginais, neste caso, a marginal na primeira variável do acoplamento π, neste caso é μ, e a respeito da segunda variável seria o nu. Né? Então, essa seria uma definição básica que você encontra nos livros, né, no livro de transporte ótimo. Tá? Então, baseada nessa definição, nós vamos ir reduzindo o conceito de distância que usaremos em nosso trabalho, né? Aqui temos um conceito, né, de custo de transporte ótimo geral, e daqui a pouco vou mencionar qual é a distância que nós usamos no nosso trabalho, que é justamente a distância de Basart, né? Então, dado um espaço métrico, né, nesse caso na rede, uma constante R, o qual me representa a ordem da distância de Basart, e dada duas medidas, né, de probabilidade sobre a rede, neste caso, vamos a substituir a função custo pela esta métrica sobre esse espaço, né, e essa expressão, essa me mide em si a discrepância que existe entre μ e nu, né, e pode ser, ainda é red slide, então, antes de continuar, né, alguns casos particulares dessa distância, né, são os seguintes. Por exemplo, quando você toma R
a ordem R igual a 1, né? É provado que você obtém a fórmula de dualidade para a distância de Kantorowicz-Rubinstein, né? O supremo dessas quantidades sobre as funções, né, sobre essa bola unitária, onde essa norma denota o supremo, né, da seminorma lipschiana com a norma do supremo, tá? A norma infinita. Outro caso particular, pessoal, é a seguinte: observe que, em geral, o conjunto de todos os planos de transporte ou acoplamentos, ele não é unitário, né? Por isso tem sentido tomar o ínfimo. Mas existe um caso particular onde esse acoplamento, esse plano de transporte é único. Por exemplo, quando tomo a unidade de massa como as medidas degeneradas, né? A delta de Dirac concentrada no ponto X e no ponto Y, nesse caso. Logo, aqui temos que existe um único acoplamento, né? Um único π. Nesse caso, esse π é dado pela medida delta de Dirac concentrada no vetor x e y. Tá? Portanto, neste caso, nós temos que a distância de Basserstein entre essas medidas delta de Dirac coincide com a métrica. Outro caso particular de distância de Basserstein é quando você toma a métrica, neste caso, a discreta, né? Então, neste caso, é verificado que a distância de Basserstein entre duas medidas borelianas, né, é proporcional à distância de variação total. Então, até aqui eu defini a distância de Basserstein, só que em um contexto geral, né, aqui a métrica arbitrária. Em nosso trabalho, nós vamos considerar a métrica, né, como se fosse a métrica euclidiana na reta, né. E o pessoal gosta de chamar essa distância, né, porque ainda não é métrica, né, em geral, né, essa distância chama distância de Malus. Eu, ao longo da apresentação, vou chamar distância de Basserstein, tá? Que é um caso particular. Então, dadas duas distribuições, FG, né, correspondentes a duas medidas de probabilidade mi e nu, tá? Pode ser verificado que a distância de Basserstein, né, quando você toma a função de custo, né, neste caso particular, é provável que ela tenha a seguinte forma: se o ínfimo sobre todos os vetores aleatórios bidimensionais, dessas normas, né, nessas normas em RP, de forma que a variável x, né, tem distribuição f e a variável y tem distribuição g, respectivamente. E aí vamos a mudar um pouquinho a notação, né, daqui em frente, né, como estamos interessados em trabalhar com essa função de custo, vamos a denotar essa expressão aqui como DDR entre as distribuições f e g. Tá? E no decorrer da apresentação também, a gente abusa de notação, né? Em vez de escrever f e g, às vezes a gente escreve x aqui na primeira e y na segunda, né? Mas isso está claro, né? Isso quer dizer que a distribuição de x é associada, o x está associado a alguma distribuição e a variável y está associada a alguma distribuição, tá? Então, aqui podemos abusar um pouquinho de notação. Então, essa é conhecida como instância de Basserstein de ordem R, tá? De ordem R. Então, uma pergunta comum é a seguinte: sobre que condições essa distância, né, ela é uma métrica, né? Nesse caso, foi provado por Becker e Friedman, né, no ano 1981, que para ordem R maior ou igual que 1, essa distância definida sobre este espaço LR, que seria o conjunto de todas as distribuições que possuem momentos absolutos finitos, né? Essa distância é uma métrica, tá? Bom, então, já defini a métrica, né, a distância que vou usar no trabalho. Agora, vamos a reunir alguns resultados básicos que vou usar em sequência, que vou mencionar repetidamente. O primeiro lema, né, devido a Dori Ferreira, ele me diz que para R maior que 1, ou seja, quando a distância de Basserstein é uma métrica, né, a distância de Basserstein, ela é atingida, né? Lembra que a distância de Basserstein é um ínfimo, né? Neste caso, ela é atingida, tem essa representação.
que seria nada mais que uma esperança, né, com distribuição conjunta, dado pelo mínimo dessas duas distribuições F e G. Tá? Então, essa representação ela é muito útil, né, para efeitos de cálculo. Então, esse lema a gente chama lema da representação. E como é comum, né, vamos a tomar duas distribuições, F e Fn, né, no espaço de todos... Eu queria saber, esse D mínimo, o mínimo desse FG é o acoplamento? Qual medida? Você pode descrever essa medida? D mínimo FG? Bom, seria, nesse caso, seria o mínimo sobre todos os XY que estão sobre R2, né? Seria uma medida conjunta, nesse caso, né? Ah, tá, entendi. E esse mínimo... tá, entendi. Sim, esse mínimo você pode chamar uma distribuição H que depende de XY. Entendi. Tá bom. Então, você... Oi? Não entendi. Mínimo F, porque você pega eu pego dois números x e y, se pego o mínimo entre fx e gy, como que está escrito aqui, não posso, não tem que pensar aqui que aqui tem uma medida, se alguma coisa, tá certo? Não, de integração, se eu entendo, eu estou querendo entender como ele definiu a medida aqui, esse mínimo fg. Talvez a definição, talvez eu queria simplificar, né? Talvez a definição não está tão boa. Não, só para mim entender. Então, você realmente pega para XY, eu pego XY, eu vejo F e G lá e defino lá mínimo dessas duas funções. Como é que está escrito exatamente? Se aqui não precisa pensar mais do que isso, certo? Porque isso realmente vai gerar uma função cumulativa de bidimensional, se ao princípio eu posso imaginar o que é essa medida. É exatamente isso. Se não tem que pensar aqui que existe um acoplamento entre esses duas, específico e tudo isso. É exatamente o que está escrito. Sim, então seria assim, você para cada x e para cada y, né, você pode, nesse caso, você encontra um mínimo entre f de x e f de y. Né? Tá certo, não, seria... entendi. E assim constrói esse... tá bom, ok, obrigado. Essa seria a distribuição da variável, nesse caso, a variável conjunta, xy, nesse caso, né? Não, entendi, ok. Beleza, acho que quero ser errado. Então, dado duas distribuições f e fn, né, no espaço dos momentos finitos, né, momentos absolutos finitos, dissemos que a sequência de distribuições fn converge em distância de Basserton para f, não, se a discrepância tende a desaparecer, né, quando o volume cresce. Então, esse conceito funciona. O seguinte lema, né, o lema de Bickley e Friedman, né, ele me diz que para R maior que 1, para sequência de distribuições F e Fn, naquele espaço LR que eu defini anteriormente, convergência em distância de Basserton, né, ele é equivalente à convergência fraca, né, mais a convergência dos momentos absolutos, né. Bom, daí você pode deduzir que convergência em distâncias de Basserton, né, é um conceito mais forte que convergência em distribuição. Então, esses resultados, né, serão usados na sequência. E agora passamos a definir processo associado, né? Eu acho que o pessoal talvez já está acostumado com essa definição, né? Mas por completitude vou apresentar aqui. Então, eu tenho um processo estocástico, né? Nesse caso, discreto, né? Ele será associado a positivo se para dado duas funções coordenadas, essa covariância aqui seja maior ou igual que zero, né? Ou seja, seja não negativo. Agora, sempre e quando essa covariância existe, claro. Casos particulares, né, você pode pegar sequência de variáveis aleatórias independentes, né, nesse caso você teria que a covariância é zero. E outros casos gerais, você pode encontrar em modelos da mecânica estatística, né, modelo de Potts, né, em casos particulares, modelos de ICE, né, o Random Cluster Model. Né.
acredito que este seja o último, né, resultado que vamos a citar aqui, né, o lema da desigualdade de Newman-Grich, né. Ele me diz que para um processo associado positivo, né, podemos comparar, né, a função característica da soma com o produto da função característica, né. Isso daí me faz pensar em noção de independência, né, sempre e quando você tenha um certo controle, né, sobre esta combinação das covariâncias, tá? Então, essa seria a desigualdade de Newman-Grich. E agora, para anunciar nosso primeiro resultado, fixamos um K inteiro, um processo estocástico, e definimos a soma finita do processo, né, que vai de K até K mais N menos 1. Nesse caso, denotaremos por expressão, e aqui definimos a soma normalizada, correspondente. Primeiro caso, sequências associadas positivas e estacionárias, né? Então, aqui nós estamos referindo associado positivo no sentido definido no slide anterior e estacionário no sentido estacionário amplo, né? Ou seja, as distribuições infinitas dimensionais, né, são invariantes no tema. E vamos assumir também que, nesse caso, me chamo de variância, sigma quadrado, que não é nada mais que a soma das covariâncias, tá? No modelo da mecânica estatística, a gente conhece esta soma de covariâncias como susceptibilidade. Então, sobre essa hipótese, nós enunciamos nosso primeiro teorema, né? Ele me diz que sobre a hipótese 1, para cada ordem de distância, né, nesse caso, nesse intervalo, temos esse comportamento assintótico, né, segundo a distância de Bassert. Né? Aqui temos a variável, a soma padronizada, né, dada no slide anterior, que se aproxima a uma variável gaussiana estándar. Né? Então, a ideia da prova desse resultado, né, nós aproveitamos de um conhecido resultado do teorema de Newman, tá? Esse Newman, sobre essas condições de hipótese 1, ele me fornece convergência e distribuição, né? Como já possuímos convergência e distribuição, pelo lema de Bickel-Friedman, seria suficiente provar, né, que os momentos, né, nesse caso, os RS momentos absolutos da variável padronizada convergem para os momentos dela. E aí, como é mais fácil calcular momentos de ordem 2, né? Nesse caso, um cálculo simples, né? É o seguinte, você toma o segundo momento da variável padronizada e você verifica que quando n cresce, ele se aproxima do segundo momento da variável C, né, gaussiana, que é 1, né? Então, combinando essa convergência de ordem 2 com a convergência dada pelo Newman, convergência de distribuição, pelo lema de Bickel-Friedman, você imediatamente teria a convergência em distância de Bassert, só que de ordem 2. E agora nos tocaria estender essa convergência para R, né, a ordem entre 0 e 2. Né? Então, para isso, né, basicamente, nós usamos a desigualdade de Lyapunov, né, o qual me diz que a norma em LP é crescente, né, em P, tá? Desigualdade de Lyapunov. E o teorema da representação, né, aquele teorema que me dava uma cara explícita, né, da distância de Bassert, neste caso. Né. Combinando os resultados, nós conseguimos estender a convergência para ordem entre 0 e 2, né, inclusive com 2. Tá. Bom, esse seria um primeiro teorema básico. Agora, a ideia a seguir é estender a convergência, né, ou seja, a ordem da convergência R. Né. Demos informação entre 0 e 2, agora vamos dar alguma informação que acontece quando temos valores de R acima de 2. Para isso, pessoal, nós precisamos de um determinado colocar hipóteses sobre os momentos, né, do processo, tá? E de determinadas desigualdades de momentos. E, além do mais, vamos precisar ter um controle sobre o coeficiente de Cook-Limit, né? Ele é definido como a soma dessas covariâncias sobre o complementar de um intervalo, né, aberto de rádio n. Tá? Essa seria a soma das covariâncias. Observe que quando n tende a 0, né, nesse caso, temos que este valor aqui seria suscetibilidade, né?
como tinha comentado, né, nós precisaremos sobre controle dos momentos e sobre o comportamento do coeficiente Koch-Greenwich, né? Então, o lema de Birkel, de certa forma, ele me ajuda, né, para enunciar meu próximo teorema. Então, para ordem R acima de 2, né, limitado por essa ordem R estrela, você vai assumir que você tem résimo momento absoluto, né, finito, e para essas constantes, né, satisfazendo essa relação, você tem um decaimento polinomial do coeficiente Koch-Greenwich. Sobre essas hipóteses, Birkel provou que existe uma constante C2, né, dependendo desses parâmetros, de forma que o sup do résimo momento, né, absoluto da soma normal, centrada, nesse caso, é limitada superiormente por essa quantidade que depende do volume e do valor do ordem R. Esse é o lema de Birkel. Então, já que definimos, enunciamos o lema de Birkel, né, podemos enunciar nosso segundo teorema, né, que me informa sobre o comportamento da distância de Basel para a ordem R acima de 2. Né. Sobre as hipóteses de Birkel, né, e sobre a assunção da hipótese 1, né, o C associado positivo e estacionário, temos que a soma padronizada, né, se aproxima da gaussiana segunda distância de Basel. Então, a ideia aqui da prova desse resultado é o seguinte. Aqui podemos aproveitar o teorema de Newman, né, que me dá a convergência desta variável para essa gaussiana. E aí podemos usar o lema de Birkel-Freeman novamente, né? Só que para isso precisaríamos convergência de momentos absolutos desta primeira variável para um momento, né, um determinado momento da C, né? Então, neste caso, por resultados clássicos de probabilidade, né, é uma condição suficiente para obter essa convergência em momentos, é suficiente verificar que essa variável soma padronizada, nesse caso seria o módulo, né, o módulo elevado a R dessa variável, ela é uniformemente integrável, né, tá? Então, se você verifica a uniformemente integrabilidade dessa variável, do módulo résimo dessa variável, você teria convergência em momentos. E aí, quem me vai ajudar a fazer isso, através de um cálculo algébrico, né, é o lema de Birkel, tá? Então, resumindo, né, usamos o teorema de Newman para obter a convergência e distribuição dessas variáveis, e usamos o lema de Birkel, né, para provar uniformemente integrabilidade do módulo, do valor absoluto dessa variável, né, elevado a R. Para, combinando os dois resultados, nós temos convergência de momentos. E, finalmente, usamos o lema de Birkel-Freeman. E aí temos esse resultado. Então, pessoal, isso aí seria com respeito ao caso estacionário, né? E agora, seria a primeira parte, e a segunda parte é para o caso que as sequências associadas, né, não sejam estacionárias. Quando você relaxa a estacionalidade, né, um processo mais refinado precisa ser feito. A ideia básica é definir a soma, né, total, nesse caso, em parcelas, né, nesse caso, em blocos. Né. Aqui encontramos os índices das somas, né, estou denotando como é costumeiro, nesse caso, usando essa notação. Teríamos MN blocos, tá? MN blocos, os primeiros blocos de azul são os MN blocos. E LN representa o tamanho de cada bloco. E nós escolhemos MN e LN, né, de tal forma que LN seja suficientemente grande, tal que MN ainda continue sendo grande, e tal que LN ao cubo sobre MN seja muito pequeno. Né? Essa escolha é possível, né? Você pode tomar, por exemplo, LN igual a N a 1/8, né? N igual a 1/8 satisfaz as três condições que mencionei. Tá?
Então, quando você divide, né, um determinado bloco em uma quantidade de blocos de determinado tamanho, com pior das sortes, sempre vai, né, vai acontecer que sobra um resto, né, que não necessariamente possui o tamanho LN que você deseja, nesse caso, LN uniforme em todos os blocos, né. Então, para controlar esse resto aqui, nós usamos o coeficiente de Cox-Greenwich, né, e precisamos também de um controle das variâncias, né, controle das variâncias dos blocos respectivos, tá? E o coeficiente de Cox-Greenwich, observe aqui pela perda da estacionalidade, né, é definida de forma similar ao caso estacionário, né? Neste caso, seria a soma das covariâncias sobre o complementar de uma bola aberta da radio N, e essa bola tem que estar centrada no ponto K para cada K inteiro, fixo. Então, esse seria o coeficiente de Cox-Greenwich. E aí, a segunda hipótese que eu vou colocar aqui é a seguinte: dado um processo, né, estocástico associado, vamos exigir que a variância seja limitada inferiormente de maneira uniforme. E segundo, vamos precisar de uma comparação superior, né, de uma limitação superior do coeficiente de Cox-Greenwich, né, pelo coeficiente estacionário, né, e ainda mais somável. Tá? Então, são as condições da hipótese 2 que eu vou colocar para enunciar nosso teorema relacionado às sequências associadas positivas e não estacionárias. Tá? Então, sobre essa hipótese 2, né, e assumindo essa definição do coeficiente de Cox-Greenwich, e usando essas notações, né, observe que a primeira notação, sigma quadrado, né, ele me denota a variância do bloco todo, né, lembre que o bloco todo, nesse caso, né, seria a variância de K até K mais N, né, seria a variância de tudo isso. E o segundo SMN ao quadrado seria a soma das variâncias dos blocos. Observe que aqui você vai tomar a soma da variância de todos os blocos, exceto aquele último, né, ou seja, exceto aquele bloco verde, né. Você vai tomando a soma de todas as variâncias de cada um, né. Então, a hipótese 2, pessoal, ele me vai, essas variâncias limitadas inferiormente, né, e essa comparação da coeficiente de Cox-Greenwich com essa função aqui, ele me vai permitir ter um determinado controle sobre essas variâncias, tá? E aí podemos enunciar nosso terceiro resultado, né? É o seguinte: assuma que o X satisfaz, o processo satisfaz a hipótese 2, e temos o terceiro momento absoluto finito, né? Então, para cada ordem entre 0 e 2, temos a convergência em Wasserstein, né? Distância Wasserstein, da variável padronizada, né? Está aqui, para uma gaussiana estándar. Tá? Então, este coeficiente aqui foi definido aqui. Então, esse seria nosso teorema a respeito do caso não estacionário. Agora, vou dar um esboço breve sobre a prova, né, a ideia geral, né, eu vou colocar aqui cálculos, né, técnicos para não perder tempo. Então, a ideia principal, primeiro, nós observamos que aqui estamos colocando a distância base de ordem 2, né. E agora, se nós provamos convergência, esta convergência aqui em ordem 2, né, depois deveríamos estender, né, essa convergência por intervalo 0, 2. E, então, essa extensão é de maneira similar, como tinha comentado anteriormente, você usa a desigualdade de Lyapunov, e em seguida ao teorema da representação, né, para estender a convergência no intervalo aberto, tá? Então, nos preocupamos somente pela convergência de ordem 2. Então, por definição da distância de Wasserstein, né, ela pode ser limitada por este segundo momento, tá? Aí usamos a definição, né? Ainda mais nós estamos assumindo que o processo tem média zero, né? Sem perda de generalidade, ele é centrado, portanto, esta esperança soma zero, por isso que aqui não aparece, tá? Estamos assumindo isso. Então, aqui simplesmente por definição. E aí, usando desigualdades básicas, né, da análise, você pode limitar superiormente por duas vezes estas duas somas quadráticas, né. Observe aqui que no meio, né,
no meio, nós inserimos esta variável S, né? Esta variável S aqui não é nada mais que a soma de todos os blocos, né? Aqui estamos tomando a soma de todos os blocos de azul, né? Aqueles blocos de azul que dividi anteriormente, estão aqui no meio, tá? E a ideia, né, como costumeiro, é fazer, tender isso aí para zero e isso aqui para zero. A primeira parte, ela é bastante técnica, né? Como você faz isso? Então, primeiro, você, como o processo é centrado, aqui você tem que, isso aqui é a variância dessa variável, né? Ela é a variância. E aí, em seguida, você, usando a hipótese 2, né? Você consegue limitar por expressões da variância da soma e soma da variância dos blocos, né? E aí você consegue, como eu tinha comentado, essas variáveis têm limitações superiores e inferiores muito boas, de forma que faz desaparecer este segundo momento, tá? Então, esta convergência ela é bastante técnica, né? Agora, a preocupação seria com respeito a esta segunda parte, né? A convergência para zero, essa parte aí. Tá. Se a gente consegue provar que esta expressão, este segundo momento, ela vai para zero em distância de Basel, né? Aí o problema acabaria, né? Se eu consigo provar que esta variável, né, vai para, se aproxima, né, de C, segundo a distância de Basel de ordem 2, o problema acaba, né? Porque aí nós usaríamos o lema da representação, né, para afirmar que este segundo momento, né, vai para zero, tá? Então, é suficiente convergência de Basel desta expressão para esta, deste variável para esta variável. E aí, uma hipótese suficiente para isso é simplesmente a convergência de distribuição, né? Por quê? Porque se você faz um cálculo, né, através de um cálculo imediato, você comprova que o segundo momento, né, desta variável, ela se aproxima de 1 quando n cresce, tá? Então, uma vez que esse segundo momento se aproxima de 1, quando ele cresce, então, por Bickley-Freeman, é suficiente verificar a convergência de distribuição desta variável para esta, tá? E como obtemos a convergência de distribuição desta variável para esta? Nós temos o terceiro momento, né? E ainda mais temos a hipótese 2, né? Essa hipótese 2 me permite ter um controle sobre estas duas quantidades. Agora, vou aproveitar aqui o terceiro momento finito do processo, né? Por quê? Porque para provar a convergência em distribuição, eu vou usar a conhecida desigualdade de Berry-Essing, né? Ela me diz que eu preciso que os elementos desta soma, né, sejam independentes, né? Mas, ainda mais, preciso que os elementos desta soma tenham terceiro momento finito. Como eu tenho que os elementos do processo têm terceiro momento finito, consequência, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, você consegue que os elementos desta soma possuam terceiro momento finito. Agora, faltaria provar a independência dos elementos desta soma, né? Nesse caso, a soma dos blocos. Todos os blocos estavam em azul. Como eu consigo essa independência? Bom, lembra que, a priori, nosso processo é associado positivo, né? Então, tem um grau de dependência. Nós provaremos que, falaremos brevemente que temos essa independência assintoticamente usando a desigualdade de Newman-Grich, que mencionei anteriormente. Né? Então, como eu consigo a desigualdade de Newman-Grich para esta soma aqui, para ser independente assintoticamente? Você usa a hipótese 2, né? O qual me permite, né? Aqui, a hipótese 2, ela me permite ter um controle, né? Sobre as covarianças, né? Limitadas superiormente, dado pelo lema de Newman-Grich, que defini anteriormente. Então, por Berry-Essing, né, você teria a convergência em distribuição dessa variável para essa. Bom, e assim você conclui, né, de fato, a prova, né, para a convergência de ordem 2 dessas variáveis.
Então, até aqui eu falei, né, sobre os resultados do nosso trabalho. E agora, de maneira breve, não vou falar rapidamente sobre as aplicações, tá? Que nós conseguimos para nossos problemas. Então, primeiro, eu vou considerar um processo estocástico, né, discreto, definido sobre esse espaço amostral, né? Para cada configuração, né, desse espaço amostral, definimos o processo como se fossem as projeções, né? Claro que aqui estamos usando notação, tá? Temos as projeções. E aí definimos o conjunto de todas as medidas de Gibbs, né? Seria um conjunto de todas as medidas que são determinadas pela especificação gama, tá? Lembre que uma especificação não é nada mais que um núcleo de probabilidade, qual é próprio e satisfaz a condição de consistência, né? Qual não vou mencionar aqui. E aí, dado esse conjunto da medida de Gibbs, né, para cada volume finito, vou definir a energia associada para cada configuração. Nesse caso, na primeira parcela, eu tenho interação, né, dos spins entre spins dentro da caixa, através da interação não negativa, né, por questão de ferromagnetismo. E aqui na segunda parcela, tenho interação de elementos dentro da caixa para elementos fora da caixa. Então, usando essa função energia, nós definimos uma configuração, uma especificação muito conhecida na mecânica estatística, chamada de especificação gibbsiana, né? Ela é definida por expressão, né, em função da energia aqui. E aqui temos a medida independente, né, baseada na medida a priori, onde a medida a priori estamos escolhendo a medida meio-meio, né, medida discreta, porque queremos aplicar nossos resultados em modelos de Ising, né. Então, esta função de duas variáveis, né, ela define, de fato, uma especificação. Então, dado essa teoria geral, passamos brevemente a enunciar nossa aplicação. Então, nossa primeira aplicação é a respeito de um modelo de Ising de longo alcance, com decaimento alfa, onde o alfa é maior que 1. A interação associada a esse modelo de Ising de longo alcance é somável, né, para esse parâmetro maior que 1. É claro que nossos teoremas também podem ser aplicados para modelos de curto alcance, tá? Então, aqui estou considerando só um modelo de longo alcance. Então, para esse tipo de modelos, né, escolhendo essa interação, esse potencial, é conhecido, né, que para alfa entre 1 e 2, incluindo 2, nessa fase subcrítica, Dyson e Freud e Spencer, eles provaram a unicidade de uma única medida de Gibbs, né? Tá? Então, com respeito a essa única medida de Gibbs, pode ser provado que o processo estocástico, dado pelas projeções, ele é estacionário, ainda mais pela propriedade desigualdade FKG, né? Temos que o processo é associado positivo nesta faixa, tá? E Eisman e Newman provou que o decaimento polinomial da função de dois pontos, ou seja, da função covariância, né? Portanto, temos suscetibilidade finita e temos um controle do coeficiente Cogrim em consequência, né? Então, nossos primeiros teoremas são satisfeitos para o caso estacionário, para beta nesta fase subcrítica. Já na fase supercrítica, a análise é muito difícil, porque aqui, né, por os autores que tinha mencionado anteriormente, foi provado que aqui existe pelo menos duas medidas de Gibbs, né? Em consequência, existem infinitas medidas de Gibbs, né, pela convexidade do conjunto das medidas de Gibbs. E aí a análise fica muito complicada, porque você tem mais de uma medida e você não pode garantir, em geral, a estacionalidade do processo, tá? Já para alfa maior que 2, né, é provado também que existe uma única medida de Gibbs, nesse caso, e a análise das hipóteses dos teoremas do caso estacionário é verificada de forma análoga para o caso da fase subcrítica. Tá? Então, os teoremas para o caso estacionário podem ser aplicados, né, para este modelo de longo alcance.
unidimensional, né? Um segundo exemplo, ele é a respeito de um modelo de longo alcance, né? Só que aqui nós estamos fazendo uma perturbação, né? RJ. Esse RJ é arbitrariamente escolhido, mas satisfaz a seguinte relação. Esse RJ, ele se encontra nessa janela, né? Tá? Colocamos que se encontra nessa janela porque ele é adequado na seguinte razão. Para alfa maior que 2, é provado que essa perturbação não afeta no conjunto das medidas de Gibbs, né? Nesse caso, temos um comportamento similar aqui. Existe uma única medida de Gibbs, neste caso. Tá? Temos também a validade da propriedade FKG, neste caso, portanto, o processo é associado positivo. Porém, temos a perda da estacionalidade, né, pelo fato de ter este potencial perturbado, né, que depende deste valor aqui. Tá? Então, temos um processo não estacionário, associado positivo, e o coeficiente de Koch-Greenwich, ele é controlado por usar as conhecidas desigualdades de GKS, né, 2 e desigualdade Simon-Levy. Tá? Então, dessa forma, nós conseguimos aplicar, né, o terceiro teorema, que mostrei recentemente, para o caso não estacionário. Né? Então, essas seriam as aplicações básicas que eu coloquei no nosso trabalho aqui. Tá? Então, alguma bibliografia, né, que eu tinha mencionado ao longo da apresentação, Bickel e Friedman, né, é o lema principal, onde foi extraído desse trabalho. Agora, alguém pode falar, mas você não coloca taxas, né, que é importante, né, agora na atualidade, todo mundo exige a taxa de convergência, né, então, nós não conseguimos essas taxas, devido a que nós usamos essa caracterização do lema de Bickel e Friedman, né, o qual não fornece uma taxa de convergência, tá? Aqui é o paper de Chang-Dor e Ferreira, né, onde estabelece nos diz que a distância de Basserstein ela é atingida, né? Aqui nosso trabalho, o qual ainda é pré-print, né? Ainda não foi publicado, e um artigo em geral, né, onde ele fala muito a respeito da distância de Basserstein. Então, pessoal, muito obrigado por sua atenção, né? Era isso que eu tinha que apresentar hoje. Obrigada, Roberto. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Eu não sei, queria saber como é que esses resultados estão relacionados com os resultados que já existem sobre a Central Limit Theorem para as sequências estacionárias, por exemplo, e com certeza tem esses resultados. O que vocês provaram especificamente que a existência da convergência em termos do Wasserstein, distância de Wasserstein? Certo, isso que é o foco, porque... Sim, bom, em si, como você terá observado, né, na primeira parte, a gente aproveita, né, esse gancho do teorema de Newman, né, aí de certa forma nos facilita, né? Então a gente se baseou em Newman já, de fato, sobre a hipótese 1, teoremas para o caso estacionário já existem, né, convergência em distribuição, né, então nossa aporte foi mais fazer uma extensão, né, em distância de Basserstein, né, nesse caso. Já para o caso não estacionário, né, aí, bom, a gente não estou muito informado a respeito. E também tem, por exemplo, Newman, se um dos caras que fazem essas somas, e não é seu caso unidimensional, sim, não sei se você... Sim, é verdade, verdade. Pode ser, não é só, pode ser bidimensional, qualquer analidade, qualquer... Sim, verdade. Sim, você tem razão. A primeira parte, né, porque a distância de Basserstein, em geral, ela pode... eu mostrei aqui que ela é atingida, né, pelo aquele resultado de Chang-Dorian, né, mas se você observa no paper do Bickel e Friedman, essa distância de Basserstein, ela tem ela em geral, ela é atingida para os casos mais gerais, espaços normados, tá? Ela é atingida em dimensões maiores, né, sobre espaços normados. E aí você pode ser uma extensão desses resultados da primeira parte do caso unidimensional, né?
tá? Bom, e pode colocar outros exemplos, só que a gente, a modo de, né, explicação, de colocar modelo dimensional, mas você pode estender esse resultado facilmente usando Newman, né, e o fato que esta distância é atingida para espaços, né, normados, né. Uhum. Bom, aproveitando sua pergunta, um segundo comentário que eu queria dizer, seria para o caso estacionário. Para o caso não estacionário, né, nosso teorema, né, nosso resultado, ele aqui, estamos considerando um processo unidimensional, né, só que os índices inteiros, né, usando também, a gente observou que ele pode ser estendido para o caso que os índices tem dimensões maiores, inteiros, né? Em CD, por exemplo, os índices podem ser, né? Ter outra dimensão, não necessariamente tá? O tempo do processo, né? Que podem ser em 10 dimensões, por exemplo. Uhum. Porque essa hipótese que você coloca aqui, do sigma quadrado é finita, ela bem, sei lá, comum, sim. Eu não sei se critério deve ser assim, mas ela sempre é comum, sempre aparece quando o pessoal quer provar o teorema central do limite, sim, não necessariamente aqui para esse tipo de convergência que vocês estão considerando, sim, mas enfim. Não, só estou querendo entender o contexto, sabe? Porque aonde fica a direção de vocês nesse monte dos resultados sobre o Central Limit Theorem para sequências estacionárias, não estacionárias, eu acho que isso seria bom, bem, pelo menos saber. Bom, enfim. Nossa. Isso. Então, obrigado pela observação. A outra coisa, desculpa, lembrei, tem outro cara, se não me engano, Bolinsky, também está trabalhando muito com sequências associadas positivas. E também tem que dar uma procurada lá, de repente, com certeza, nos teoremas limites ele é muito doco. Se ele provavelmente também provou. Se não me engano, ele tem a gente, inclusive, parece que a gente tinha olhado, né? Porque esse trabalho a gente já tem um tempinho que a gente fez, né? E a gente tem olhado, né? Se não me engano, ele tem conseguido umas taxas lá, bom, não lembro muito ele bem. Tem taxas de convergência. Tá. Sim, tem umas taxas de convergência, né? Mas ainda assim, né? Eu acho que tem talvez algumas interseções que a gente tem observado, né? Mas, bom, a gente ainda não, estamos ainda na sofrência para o artigo ser aceito, né? Mas tem alguma, por que artigo até, por que essa demora? Porque eu vi que vocês colocaram ele no 2017, se já 3 anos. A gente colocou, acho que essa é a segunda versão, se não me engano. E aí, bom, existe, primeiro que, bom, tinha alguma interseção, né, com resultados conhecidos. E a segunda, né, que, como eu tinha comentado, o pessoal agora, na atualidade, eles exigem muito essa taxa, né? Existem as taxas. Sim, entendi. isso. E então, agora, a gente está tentando aprimorar nesse fato, mas não é fácil, né? A gente perde as taxas, de fato, por usar o lema de Bickel-Friedman, né, que estabelece aquela relação lá. Mas aí talvez usar outra técnica para conseguir as taxas, como o Bolinsky também fez, algo assim. Tá, entendi. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Perdão, desculpa, pode falar, Sam. Oi, tudo bem? Na verdade, eu cheguei atrasado, então a minha primeira pergunta é que, como eu não conheço essa distância de Malo, queria só saber, você ter essa convergência para uma normal, é isso uma coisa mais difícil do que ter o teorema central do limite? Você deve ter falado isso em algum momento, eu não percebi. Como você compara ter, ou seja, isso é mais difícil de ter? Pelo lema de Bickel-Friedman, né, essa convergência, se você tem convergência em distância de Basel-Tem, ele automaticamente implica a convergência em distribuição, né? Então, então, quando você fez aqui o exemplo lá no caso do Gibbs de longo alcance, sim.
quais são as condições para ter o teorema central do limite? E quais são as condições nas quais a gente tem o teorema central do limite em relação aos parâmetros que se saiba? Essas aí? Isso. Aí, Uhum. aí a gente, bom, simplesmente você teria que provar que as hipóteses, neste caso, caso estacionário, você teria que provar as hipóteses do teorema, mas a priori não, as exigências, os parâmetros estão todos aqui, né? A gente não precisa mais hipóteses sobre o modelo. No modelo, a gente verifica que ele, de fato, cumpre com todas as hipóteses dos teoremas que a gente tem trabalhado, né? Não, mas eu queria te perguntar, o teorema central do limite, ele vale em qual espaço paramétrico aqui? A gente sabe que ele vale ou seja, vocês encontraram a convergência em Wasserstein no mesmo lugar onde já se sabia teorema central do limite, ou vocês estão em um espaço paramétrico mais restritivo? Não, eu não sei na literatura, na verdade. Não, o teorema central do limite para este modelo unidimensional, nesse caso, longo alcance, ele é dado, né? É dado por Newman, né? Ele satisfaz, de fato, as hipóteses de Newman, né? Ok, isso daqui você tem teorema central do limite para todo beta e todo alfa. Isso, não, para beta é em determinada faixa, né? Nesse caso, na fase subcrítica, né? A gente falou que na fase supercrítica a gente não consegue, né? No caso, seria, a gente não consegue convergente em Wasserstein aqui, né? Ou seja, então vocês conseguem mostrar a convergência no mesmo lugar onde se conseguia o teorema central do limite, basicamente. Isso. Tá. E aí, quando você falou, quando tem mais de uma medida invariante, ou quando tem mais de uma medida compatível, eu não entendi qual era o problema. Porque nesse caso você teria infinitas medidas, né? Bom, nesse caso o processo você deveria provar que seja estacionário a respeito de uma determinada medida. Nesse caso você tem muitas medidas, né? Tem combinações convexas nesse caso, né? Aí, mas aí poderia te dar certo. O problema é escolher a medida certa, né? Não sei. Aí tem não, a análise fica mais. Isso daqui é atrativo, não? Imagino que tem, porque é o caso binário, não tem como pegar as extremais, tipo, a medida mi mais e a medida mi menos, e elas vão ser estacionárias, porque são extremais, né? Elas vão ser estacionárias, né? Então, para essas medidas, teria teorema central do limite ou convergência em Wasserstein, né? Eu acredito que sim, no raciocínio que você falou, que sim. O problema é, como eu falei assim, em geral, né, você não consegue provar o fato da estacionalidade, né, que você tem muitas medidas, né, mas para medidas específicas, acredito que deveria ter, que mais você precisa? Você, por exemplo, talvez estacionalidade você consiga, mas você precisa de um controle do coeficiente Koch-Limit, né? Do coeficiente de correlação. Oi? Da correlação. Isso, a correlação, isso. Aí eu acredito que isso não seja possível também, né? Agora, isso eu queria saber, na verdade, porque na transição de fase, por exemplo, no caso Ising em duas dimensões, eu acho que você sabe que mesmo na área de transição, mesmo no caso de transição de fase, ou seja, quando o beta é supercrítico, você ainda tem um bom decaimento das correlações. E então é por isso que eu queria saber aqui nesse caso aí, se é algo parecido, você sabe aí no unidimensional para o beta supercrítico. Então vocês também não sabem isso, né? Não teria que controlar isso, não se sabe na literatura tampouco, né? E não te poderia confirmar, né, pelo fato que, como você falou, não temos um decaimento legal das correlações. Mas ali para usar você precisa somar essas covariâncias. Precisa. Mas o Sandro fala que decaimento é muito bom, então no qual sentido muito bom? Que soma é infinita, Sandro? Não. Eu acho que agora eu estou achando, né? Que no caso bidimensional eu já ouvi que você tinha uma muito boa decorrelação, mas no caso Ising, obviamente, né? No caso Ising, você tem transição de fase, mas você tem uma muito boa decorrelação. E aqui no caso unidimensional, em geral, essas contas são muito piores, né? Mas eu não conheço, eu não sei a decorrelação da transição de fase. Entendi. Porque pode ocorrer que provavelmente no caso aqui mesmo para as medidas extremas, se aquela soma aquela série das covariâncias de repente diverge aqui,
não? Eu posso dizer alguma coisa sobre isso. No caso unidimensional, com decaimento, acho que 1/r², não tenho certeza sobre o outro caso. O caso 1/r² está nos trabalhos do Imbre e Newman, tá certo? Ali se mostra que a correlação truncada é em uma dimensão, né, com decaimento 1/r², na fase supercrítica, ela tem um decaimento polinomial, mais perto da transição de fase ela não é somável, mas longe ela é. Então, isso aí se sabe com alguma não com toda a precisão, mas com alguma precisão. Para certos valores da temperatura, precisa olhar, mas enfim, está na literatura. Procura o trabalho do Imbre e Newman, ali tem o decaimento. Se você quiser usar isso como exemplo, é claro, mas, enfim, só para falar sobre esse caso. Obrigado, Luiz. Eu anotei aqui a literatura. Eu posso te mandar, eu tenho esse artigo. Maravilha, Luiz, obrigado. Eu acho que você conhece mais a literatura dessa parte, né? Agradeço. Mais alguém tem um comentário, alguma pergunta? Não, seu pedido do Luiz mandar para mim também, sim, não sei. Beleza. Certo, sem problema. Mais alguém quer o artigo? Se nós não temos mais perguntas nem comentários, vamos agradecer ao Roberto. Obrigada, Roberto. Obrigado, Aline.